Hoje, a Assembleia de Deus do Campo Angelim tem mais de 37 anos de existência. Com mais de 7 congregações espalhadas por todo Angelim, a chama do Espírito Santo continua acesa, mas a grande pergunta é: como começou o movimento pentecostal aqui no Angelim? Aí foi o tempo, os irmãos do Promorá, Parque Piauí e Saci, eu visita lá e fazia o culto nas casas. Aí na Rua 10, na Casa José Madeiro, na hora do apelo, que eles disseram quem é a primeira pessoa que quer ser crente, eu arribei meu braço para a mama, para a glória de Deus, né? Aí sou eu que quero ser crente. Cheguei aqui no Angelim, morando para morar. Nós evangelizávamos de lá para cá, um grupo de mocidade. Nós íamos para morar, eu, gente branco, com a caixa na cabeça. Um amplificador que não tinha carro amplificado. Um amplificador pesado, caixa na cabeça para cá, de pé, que não tinha transporte. Crescendo de gente para cá, mas irmão João Cícero, todo de mocidade. Porque nós vinha de pé, que não tinha carro, não tinha nada para nós vir, nós vinha de pé. Né? Eu vim para cá para dirigir um culto e Deus falou comigo ali na casa do irmão José, da irmã Antônia, do José Salu, na rua B, que é a rua primeira que desce até Belo Rio. E lá Deus falou que eu tinha que vir para cá para trabalhar com os irmãos que tinha, na base de 7 irmãos. Quando eu cheguei aqui não tinha igreja, era na casa do Molorival. Vi os irmãos lá do Saci, eles sempre até o irmão Jonas, que era o supervisor de lá, eles vinham no fim de semana, vinham uma caravana de pé para cá. Aí um dia de tarde eles estavam dirigindo um trabalho bem ali. Eu pensei na reconciliação, eu fui lá e me reconciliei. Logo começou, eles quiseram colocar colocaram um ponto de culto aqui no Angelim. Aí eles quiseram ir lá para o colégio. No colégio eles dirigiram lá uns 2 cultos, mas no terceiro culto não deu certo. Problema de chave, aquela confusão, ninguém sabia que tinha chave. E eu estava lá no culto. Disse, irmão, bora lá para casa. Aí eles não vieram dirigir o culto aqui. Eu disse, irmão, agora vamos ficar dirigindo o culto aqui. E aí ficaram, né? Vamos montar logo a escola dominical. A escola dominical começou bem fora com as crianças. E ciclo de oração era na casa da irmã Delora, a irmã que morava ali, toda semana. Nisso, nós tivemos um trabalho do Senhor aqui mais de 2 anos. Começamos o ciclo de oração, da hoje me lembro, na casa da sogra do irmão Luiz Marinho, debaixo de um pé de manga. Não tinha igreja. Aqui funcionavam os cultos de oração, culto de ensinamento, escola dominical. E na semana tirava um dia para dirigir culto livre, né? Tem lugar que nós dirigimos culto até debaixo de poste aí, porque não tinha casa de irmão para dirigir culto, né? Porque estava lâmpada do poste dirigir o culto. E aí é o seguinte, toda semana tinha escala. Irmão fazia questão de domingo ir para a igreja, porque para ele saber se ele estava escalado de algum trabalho. Os auxiliares faziam questão de ir. Eu, pelo menos, fazia questão de ir, porque toda semana eu caía em escala de trabalho. Um irmão dirigia, o outro dava a palavra e oportunidade para os outros. Era assim, o trabalho aqui era andar, e as almas aceitar para Cristo. Era bom trabalhar aqui. Tá bom também, mas tudo começo, você sabe como é que é, tudo começo. Às vezes é bom e
e às vezes é dificultoso, mas tem andamento. Sim. Nesse tempo, o primeiro dirigente daqui foi Matariano. No início do trabalho ali, ele foi muito espinhoso. Lá não tinha crente. Aí o pastor João Cícero, nesse tempo, me convidou para assistir um trabalho lá. Lá era um quartinho na casa do irmão Lourival, assim desse tamanho. Aí o João Cícero convidou para mim assistir o trabalho, eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse: irmão, você agora é o dirigente daqui. Eu disse: pode, eu não sei dirigir nada. Eu não sei dirigir nada, irmão. Até minha leitura é muito pouquinho. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Aí, teve outro, foi só chorar. Eu fui chorar e não sabia dirigir, mano. Convidei um obreiro daqui do Promorário. Nós evangelizávamos todo domingo, fizemos trabalho. Cada irmão Lourival, quando eu comecei assim, logo apareceu 13 irmãos. E em poucos dias a igreja cresceu. Esse quartinho lá já não coube mais, né? Nós arranquemos uma parede que tinha aqui, igual essa, aumentemos. Poucos dias já não cabia mais. Aí nós fizemos aquela igreja ali na beira da pista, onde é agora. Mas de taipa. Eu ia de bicicleta todo domingo. De manhã eu ia para a escola dominical, terminava, voltava. 1 hora eu voltava para evangelizar. Aí ficava logo no culto para noite. Aí a gente ganhava alma mesmo. Ganhava muita alma. O povo ia vendo o movimento da gente. Todo domingo evangelizando à tarde, fazendo um culto nas casas. No meio da semana, quando não tinha culto na igreja, tinha na rua. Aí a gente começou os trabalhos de evangelismo, né, culto ar livre, nas ruas aqui do Angelim. Aqui no Angelim era um pouco difícil de se evangelizar. Na época de 88 para 90, era um pouco difícil a gente entrar com a mensagem do Evangelho. A gente estava pregando o Evangelho nas ruas do Angelim, lá para cima, depois da casa de irmão Lourival. E a gente era recebido com pedrada, pedra grande, batia na caixa de som, chegou até o ponto de quebrar a caixa de som uma vez. A evangelização funcionava de domingo, nós se reuníamos na congregação, tinha uns 20, 25 minutos de oração primeiro, certo? Meia à tarde. Quando acabava, tinha um irmão que ia dar explicações, instrução para evangelismo, dava o ensinamento, como se comportasse nas casas, quando chegava, distribuindo os folhetos, entendeu? Pediu uma oportunidade, se a pessoa desse a oportunidade, a gente, para entrar, e constantemente as pessoas davam a oportunidade para a gente falar, né? Abrir as portas, a gente entrava, conversava. Mas, olha, irmão, durante esse tempo todo, toda semana, nunca teve uma semana para dizer: hoje eu tenho culto na casa do Lourival porque ele não está em casa, porque alguém está doente, ou porque isso e aquilo, por isso. Não. Foi pontual. Foi pontual. Nunca, graças a Deus, foi realmente, graças a Deus deu graça que nunca falhou nenhum dia de culto que não tivesse. Durante esse tempo todo. E a gente começou debaixo de um pé de manga também na casa da irmã Aldenora, um ensaio do conjunto de jovens, né? Aí esse ensaio se rendeu muito quando nós ficamos ali apertadinhos na casa do irmão Lourival e nós sempre pedimos ao Senhor para que o pastor Paulo Belizar de Carvalho já tinha comprado os 2 terrenos aqui na avenida. Até chegou o ponto de um cidadão querer trocar os 2 lotes aqui da avenida, PI, né, no tempo que hoje é em Rua de Carvalho, trocar em 3 lotes em outro lugar, porque eles queriam colocar um bar, né, no local que é a igreja hoje, né? Mas o pastor Paulo não aceitou. Disse: não, cidadão, não aceita, que eu comprei para fazer a casa de Deus. Com aquela lotado, né, o local na casa de irmão Lourival, e nós tivemos a ideia de começar a pedir ajuda, né, para nós construir uma igrejinha de taipe, né? Uma igrejinha de taipe, madeira redonda, e fizemos toda uma igrejinha toda bonitinha, rebocadinha, né? Barro, um talo de coco e enchimento de madeira.
Aí depois que nós estava construímos a igreja, inauguramos, aí a primeira coisa que nós fizemos é colocar o nome do conjunto, Louvor Celeste, um nome bem grande assim. Teve até um dia que os irmãos vinham para cá, essas meninas elas iam um trabalho aqui no Promorá, eu Tomás era o líder. Lá naquelas fazendas, um carro pegou ela estudinho. O carro aí pegou um grupo de jovens. Mas graças a Deus não morreu não. Aí esse carro pegou nós de cheio assim, ó. Pegou, o mais prejudicado foi eu. Pegou 16 pontos no meio da cabeça. Aqui não tinha casa, que era uma cerca de arame na beira que era uma carroçal de pisar. Aí o carro me jogou nós em cima de uma cerca, a cabeça ficou bem numa estaca. Aí passavam uns irmãos da cristã, aí uma delas botaram a mão na minha cabeça fervendo de sangue. Aí passou uns irmãos da cristã. Esse daí não escapa não. Mas tô aqui contando a história, né? Essa igreja de Taipa, ela durou lá praticamente 10 anos. A igrejinha era bem estioradazinha, fazia as paredes, a chuva desmanchava. Você sabe que por causa de coisa de taipa, ela é sensível, né? Pastor José da Silva Neto, ele lançou a pedra fundamental da igreja aqui do Angelim, que ao lado da igreja de Taipa. Me lembro como fosse hoje uma tardezinha, de 4 horas da tarde. Nesse dia teve uma grande festa, fizemos uma movimentação, né? Fizemos as apresentações. Aí nesse dia nós começamos, né? Meter a mão na massa e começamos a construir a igreja, cavar as valas muito fundo, né? Aí a gente começou a construir, aí foi só alegria. No Angelim, quando nós estávamos construir a igreja do Angelim, existiam as palmeiras muito altas, assim, muito altas. Ali, irmão, era uma lagoa na igreja do Angelim, era uma lagoa. É por isso que quando nós fizemos a fundação do Angelim, nós fizemos já uma fundação bem assim segura, né, com uns 2 metros de profundidade, né. Da igreja foi assim, o pastor Paulo, ele era o nosso pastor presidente na época de toda a igreja, Piauí e Teresina, né. Ele era pastor aqui e todo o Piauí, como hoje é o Pesaliel, né. Aí ele determinou um construtor, um mestre de obra, né, um Saci, eu falar no Sila Bezerra, né. E falar? Sim. Ele morava no Saci, foi o nosso construtor, o mestre de obra que construiu a igreja do Angelim. Isso, nós congregamos na congregação de Taipa e levantando um templo, a igreja. Nós vamos fazer essa fachada e não se preocupe não, só quero a sua permissão. Na época estavam construindo a CEADEP, que não existia CEADEP, estavam construindo. Terminaram de construir, a gente foi pegar o material lá. Teve aquela dificuldade tremenda, porque ninguém tinha condição de pagar um carro. Mas aí a gente, as bandas do irmão Chaga, da irmã Neto, ele botou a caçamba e aí a gente foi lá e trouxemos a madeira para fazer a plataforma. Nós tínhamos circulação começar segunda-feira, 2 horas da tarde, e ia terminar às 27 horas da noite. Vinha gente do Disseu, vinha gente do Mucambém, vinha de todo lugar. Na época, o ciclo de oração, nós era bem pouquinho, né? Mas, irmão, nós se alegrava lá. Mas nós se alegrava, eu dançava lá, Deus me levantava. Eu dançava lá para a glória de Deus, né? Na minha opinião, a primeira coisa que fez acontecer esse crescimento, as orações e o evangelismo. Lembra? Vocês não aqui devem se lembrar como era o loteamento, lembra? Que era uma ladeira, um monte de barro na frente. E os irmãos caindo, com chuva, escorregando lá, uma coisa horrível no loteamento. Pois é. Olha como é que está o loteamento.
Aí o pastor Irã assumiu aqui o Angelim, aí o pastor Irã precisou abrir o trabalho do Parque dos Sonhos, viu? Aí ele disse que já tinha uma pessoa em mente, aí disse que era eu, o irmão Tomás, passou o Angelim. Outro desafio pesado, tinha boca de fumo ao lado da igreja que eu assumi, no Angelim também, lá no Parque dos Sonhos. Foi uma obra que foi plantada e que ela deu já muito fruto, viu? Muito fruto. Eu acho que Deus continua dando fruto ainda, porque Jesus disse que a árvore que o pai não plantou, ele arranca, né? Mas essa obra aí foi a árvore que Deus plantou. Foi uma obra que Deus plantou. Não será arrancada. Só será arrancada daqui lá para o céu, né? E estou aqui, irmão, porque o Deus que nós servemos é o Deus que criou o céu e a terra, né? E ali também quero contar aquela história também mais de daquele homem de Deus, o Moisés, né? Que chegou na beira que eles passaram. Foi o Moisés que atravessaram o mar, que ele disse, o que é que tu tem, Miriam? O que é que tu tem, Moisés? Na mão, ele disse, Senhor, é uma vara. Aí ele disse, pois e bate com a vara, e o exército do faraó vinha atrás para pegar ele. Ele foi bate com a vara na água, e aí ele bateu pá, com a vara na água e o mar se abriu. Aí o povo passou, quando chegou na metade, aí na metade do mar, aí o mar, ó, tchá. Aí a Miriam dançou desse jeito. Aleluia. Vai te adorar, te dar o meu louvor. Quero me constar, me derramar o teu pé, Senhor, o meu vale de alabar. Me oferecer e humilhar seus pés, porque santo tu és, pois meu louvor receber. Anulada foi tua sentença, deixa as